seja, antes da publicação da emenda constitucional que alterou o sistema previdenciário, mais uma vez, dos servidores da rede estadual, a menos que tenham implementado o direito antes da vigência da lei, o restante tem que considerar a data de publicação da emenda constitucional 27 de dezembro de 2019 como marco temporal para aquisição ou não de direitos. Então, a partir de agora, a vida do servidor público estadual em termos de aposentadoria, ela tem dois marcos: antes de 27 de dezembro de 2019 e depois de 27 de dezembro de 2019, que foi a data em que a emenda foi publicada no Diário Oficial. Então, anotem essa data. Preencher os requisitos antes desta data escapou da reforma e das regras mais danosas. Não preencher os requisitos até esta data está em curso nas novas regras previdenciárias para aposentadoria. Então, imagino eu que a maioria dos presentes está incluída na reforma da Previdência. Então, a gente vai tratar dos principais pontos, de termos sucintamente, porque uma Assembleia ela tem outro viés também político de reformas para a categoria, mas o ponto da aposentadoria, o ponto da reforma da Previdência está pautado para ser tratado aqui com os colegas. Então, de longe, o governo Bolsonaro / Helder Barbalho, vamos tratar assim, porque os dois conduziram projetos de reforma da Previdência da mesma magnitude, do mesmo impacto financeiro, social e político na vida dos servidores estaduais, sendo Bolsonaro tratando a matéria a nível federal, não regulamentando a nível estadual, mas o governador Helder se apresentou antes do debate nacional e aplicou a sua reforma previdenciária do Estado do Pará. Isso muito antes do tema estar sendo debatido, concluído o debate, ou melhor, a nível de Congresso Nacional. Vocês sabem que tramita a PEC paralela no Congresso, que está discutindo a implantação, as cláusulas, as regras das reformas previdenciárias nos estados. A nível federal, tanto para regime geral e INSS, quanto para regime próprio dos servidores federais, a matéria já foi debatida, aprovada, tornou-se a emenda constitucional 103 de 2019, de novembro de 2019. A nível de Estado é a emenda número 77 de 2019, publicada no dia 27/12, como eu coloquei para vocês. De longe, como eu ia dizendo, essa reforma previdenciária foi a mais completa, mais ampla e mais perversa da nossa história. Ela, em síntese, acabou com a chamada aposentadoria por tempo de contribuição. As pessoas que ingressaram ou que vierem a ingressar no serviço público a partir da instituição da reforma previdenciária de 27/12 de 2019, elas já estarão nas novas regras automaticamente, sem direito às regras de transição. Então, o que a gente vai ter aqui? Um contingente de futuros concursados do Estado, professores da rede estadual, que já não vão mais ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição, porque essa acabou. Agora ela é chamada aposentadoria por idade mínima. A aposentadoria por tempo de contribuição, portanto, foi convolada na aposentadoria por idade mínima. Mas, Paulo, eu já estou no quadro, eu já estava no quadro quando da mudança das regras. O que se aplica a mim? Você vai estar em curso em duas possibilidades nas chamadas regras de transição. São duas regras que foram instituídas. A primeira delas, a regra de pontos, e a segunda, a regra do pedágio. Então, o servidor que não implementou os direitos ainda na vigência da legislação anterior, quem já implementou, escapou. Se aposenta com salário integral, a professora 25,50, o professor 55,30, idade, tempo de contribuição, ou outra regra que seja mais interessante a ele. Quem não escapou e estava no quadro, já vai estar em curso nas regras de transição. Mas dentro da regra de transição, ainda tem duas possibilidades. Você tem um subtipo dentro da regra de transição, principalmente no que se refere ao cálculo, à forma de cálculo do benefício, da aposentadoria. Você vai ter, dentro das regras de transição,
pessoas que vão ter direito à aposentadoria integral, e dentro da aposentadoria integral há uma mitigação do que é a integralidade, e pessoas que não terão direito à aposentadoria integral, e sim a uma média salarial. Então são várias vertentes que têm que ser analisadas caso a caso. Mas antes, vamos tratar da nova regra de aposentadoria, que é a chamada, eu chamo de regra definitiva, que é a aposentadoria por idade mínima, que é a regra que vai valer também vai valer para todos os servidores da rede estadual, dentro daquilo que lhe competir. A regra da aposentadoria por idade mínima, ela está prevista no artigo 9º da emenda 77 de 2019. A partir de agora é o seguinte, aqui só uma pergunta, são todos professores? Ou temos servidores pedagogos concursados? Só professores, né? Então eu vou me ater tem pessoal de apoio? Não. Então eu vou me ater à questão do professor e vou passar sobre a questão dos outros trabalhadores de educação. Professor, 60 homens, 60 anos de idade, e mulheres 57 de idade. Hoje a professora se aposenta com 50 de idade e 25 de contribuição. O professor se aposenta há uns 2 meses atrás aproximadamente, antes da reforma. 55, 30 o homem, e a mulher 50, 25. O homem agora 60 de contribuição, 25, portanto aumentou para o homem 5 anos a idade mínima para aposentadoria, e a mulher de 50 foi para 57, aumentou 7 anos, sendo mantido o tempo de contribuição de 25 anos para a professora. O professor reduziu 5 anos no tempo de contribuição, porém aumentou 5 na idade. E como a aposentadoria por idade mínima, obviamente ele vai atingir os 25 de contribuição, mas se não tiver os 60, nada feito para a aposentadoria desse trabalhador. Para os não docentes, todos no conjunto do funcionalismo público estadual, homens 62, homens 65, mulheres 62, mantidos os mesmos 25 anos de tempo de contribuição. Portanto, 25 anos na regra geral definitiva da idade mínima é mantido para homens e mulheres, professores e professoras. Todos, indistintamente, terão que cumprir o tempo mínimo de contribuição de 25 anos. O que varia é a idade, em que para os não docentes homens, 65, para as não docentes mulheres, 62. Docentes homens, 60, não docentes mulheres, 57. Além desses requisitos, vem outros 2. 10 anos na carreira, 5 no cargo. Portanto, professor, 60, 25, 10 na carreira do magistério, 5 no cargo. Por que esses requisitos são importantes, 10 na carreira e 5 no cargo? Porque, por exemplo, o professor, ele pode ter começado a carreira como professor de nível superior. Depois ele passou no concurso para como professor de nível médio. Depois ele passou no concurso para professor de nível superior. Então, se não tiver um intervalo de 5 anos no cargo de professor de nível superior, ele ainda não vai se aposentar. Mesmo ele tendo cumprido 57, 25, 10 na carreira, se ela não tiver 5 no cargo, a regra não se aplica ainda. Ela teria que completar esse último requisito, tá? Existem regras diferentes para outras categorias de servidores, como o agente penitenciário, o agente socioeducativo, o policial civil, mas eu não vou tratar disso porque não é o nosso objeto no momento. Como fica o cálculo da aposentadoria? É importante vocês prestarem atenção agora na questão do cálculo do benefício, porque para alguns de vocês, o cálculo que eu vou explicar agora vai valer também para alguma das regras de transição. Então é interessante a gente tomar pé dessa situação. Antes,
O trabalhador, ele se aposentava, o servidor público se aposentava com seu salário integral. Nós temos vários marcos em reformas previdenciárias no Brasil. Você tem a Constituição de 88, que criou a aposentadoria por tempo de serviço. Você teve a primeira reforma previdenciária, que foi a emenda 20 de 98, que acabou com a aposentadoria por tempo de serviço e criou a aposentadoria por tempo de contribuição, exatamente. Você teve a emenda 41 de 2003, que acabou com a chamada paridade e integralidade de vencimentos, e essa é importante. A emenda 41, ela é de 31 de dezembro de 2003. Ela é tão importante para que a gente tenha assimile essa data, porque muitos direitos são constituídos e são desfeitos a partir de 31 de dezembro de 2003. Por exemplo, quem entrou no serviço público até esta data tem resguardado o direito à aposentadoria integral, mesmo no contexto das regras de transição da emenda 77 de 2019, da reforma previdenciária do governo Helder. Então, por isso que eu falava que dentro da regra de transição há subtipos na hora de calcular o valor do benefício. Você vai ter pessoas, por exemplo, vamos pensar aqui o GESO. O GESO entrou antes de 2003, não sei se é verdade, GESO, mas eu vou pensar que sim. Efetivo ou temporário? Não, eu vou considerar ingresso no serviço público, tá? Eu não vou delimitar cargo, natureza do vínculo. GESO, aí tu passou no concurso, tu só emendou um vínculo no outro, não foi? Como eu acredito que muitos daqui tiveram essa mesma situação. O GESO, ele entrou em 93. O GESO entrou 10 anos antes da mudança constitucional, que foi em 2003. Portanto, o GESO, antes da reforma previdenciária, o GESO tinha o direito adquirido a se aposentar aos 55,30 com salário integral. Vamos pensar, tinha, pela regra anterior, mas assim, alguma coisa a gente vai manter. Vamos pensar, alguém aqui entrou em 2004 para frente? Quem? A senhora, qual é o seu nome? Dona Marta, professora Marta, a senhora entrou em 2005, tá. A Marta, por ter entrado depois da emenda 41 de 2003, portanto em 2005, ela já não tem direito à aposentadoria integral. Mas a Marta se aposentava, antes da reforma, com 50,25, sem a integral. O GESO se aposentava com 55,30, com a integral. Agora mudam as coisas. O GESO, qual a tua idade? 47. O GESO, qual é o teu tempo de serviço? 27. Ele tinha que ter completado 55,30 antes da reforma, até 27 de dezembro de 2019. Como ele não completou, ele está automaticamente em curso nas novas regras. Querem que eu apoie o Helder? Pois é, isso aí é outro debate. Então, o GESO vai estar em curso nas novas regras. Vai ter que pagar ou a regra do pedágio ou a regra da pontuação. Só que, independente da regra, e ele vai ter que trabalhar mais, o GESO vai manter o direito adquirido à aposentadoria integral, porque ele entrou antes de 31 de dezembro de 2003. A Marta, por outro lado, ela já não tinha direito à aposentadoria integral e vai estar automaticamente incluída nas novas regras também. Então, a Marta, nesse contexto, será mais prejudicada em termos de cálculo de benefício. As mesmas regras que a Marta está sujeita, o GESO está sujeito, com a diferença que uma é para homem e outra é para mulher, mas as mesmas regras, só que você não vai ter a integral e o GESO vai manter, desde que cumpram requisitos que a gente vai tratar agora, além daqueles que a lei já impõe, tá? Então, já foi entendido que a primeira regra é a regra definitiva, e o cálculo da regra definitiva que a gente vai tratar agora, vamos lá. Primeiro, sai totalmente a integral e entra o cálculo da média. Como funciona? Você vai pegar
todos os salários que a pessoa ganhou ao longo da vida dela. Todos, exatamente todos. Desde o momento em que ela entrou no serviço público. Isso só vale para aquelas pessoas que entraram no serviço público a partir da emenda, só para os novos concursados. Ou, eventualmente, para aqueles trabalhadores que lá na frente entenderem que o cálculo dela é mais benéfico para a sua aposentadoria, que a gente ainda não está discutindo aqui. Mas vamos lá. Você vai pegar uma média de tudo que você ganhou ao longo da sua vida. Então você vai pegar o salário, não se aplica para vocês imediatamente, tá, pessoal? Mas o cálculo é interessante porque esse mesmo cálculo vai se aplicar, por exemplo, para a companheira Marta, futuramente na regra de transição. Daí você vai tirar uma média. Em cima dessa média, você vai aplicar percentuais redutores, de acordo com o tempo de serviço do companheiro, da companheira no serviço público. Então você vai começar da seguinte forma. Vamos supor que o camarada tenha 25 anos, a companheira tenha 25 anos. Ela vai pegar e ela ganha o último salário R$6.000. Ela vai fazer a média. Vamos supor que a média dela, com alterações de jornada, etc., fica em torno de R$5.000. É razoável pensar dessa forma. Em cima dos R$5.000, quando a companheira tiver 20 anos de serviço público, ela tem direito a 60% da média de R$5.000. 60% de 5.000, quanto dá? R$3.000. O cálculo dela começa com 3.000, ou seja, metade do que ela estava ganhando no último contra-cheque. Aí, isso aos 20 anos de serviço público. Após os 20 anos de serviço público, para cada ano que a companheira, já ia te usar como exemplo de novo, para cada ano que a companheira tenha, para além dos 25, você soma 2% por ano. Portanto, uma companheira que tenha 25 anos de serviço público, se aos 20 ela tem direito a 60, aos 25 ela tem direito a 70. Por quê? 5 vezes 2% igual a 10. 10 mais 60, 70%. Então, a companheira aos 25 anos tem direito a 70% da média. 70% da média dá quanto? Da média de 5.000? R$3.500. Vamos supor que ela diga, não, eu não quero me aposentar com R$3.500, porque eu tenho empréstimo, porque eu tenho que pagar a faculdade do meu filho, dentre outras outros compromissos. O que é que essa professora vai fazer? Ela vai dizer, eu vou continuar trabalhando, eu vou chegar aos 30, eu quero saber quanto é que vai dar aos 30. Obviamente que a gente vai estar num outro contexto de média salarial, mas vamos utilizar os mesmos 5.000 que a gente está utilizando para facilitar o cálculo. Quando chegar aos 30, 30 menos 20, 10. 10 vezes 2, 20. 60 mais 20, 80% da média. R$4.000. Ela diz, não, ainda não dá. Eu vou sair de um patamar de R$6.000 para R$4.000. Eu vou trabalhar até os meus 35. Quando chegar nos 35, ela vai ter direito a 90% da média. Para ela chegar a 100% da média, portanto, ela vai ter que trabalhar até os 40. Então, esse é um entrave da reforma previdenciária. É trabalhar muito mais para ter direito a ganhar o máximo possível, sendo que o máximo possível não é a última remuneração do cargo efetivo. Essa regra, no cenário das regras de transição, vai ser aplicada para Marta, por exemplo, porque a Marta entrou a partir de 31 de dezembro de 2003. É esse o cálculo de benefício da Marta. Do GESO, por outro lado, não, ele tem direito ainda integral, que a gente vai tratar agora na primeira regra de transição. A primeira regra de transição, ela é cheia de pegadinhas, companheiros, cheia de pegadinha. É a regra dos pontos. Primeiro,
vamos tratar para o professor. Agora em 2021, para as mulheres 51 de idade, para os homens 56. Portanto, aumentou um ano se comparado à regra anterior. Mulher 51, 25, homem 56, 30. Quanto era? 50, 25, 55, 30. Aumentou um ano, notem. Porém, tem um detalhe. Além disso, e dos 10 de carreira, 20 no serviço público e 5 no cargo em que ele fosse aposentar. Então, quem traz muito tempo da área privada para verbação no serviço público, já vai ter esse entrave aqui, que ele precisa ter 20 anos de serviço público. Por isso que essas averbações a gente tem que analisar com cuidado. Então, eu vou abrir para o senhor. Você quer falar? Não? Tá. Só que vejam bem, companheiros. A partir de 2022, a regra muda. E vai mudando a cada ano, até atingir um patamar bem elevado. A partir de 2022, a idade mínima da mulher vai para 52 anos. E do homem vai para 57, do professor e da professora. Então vocês têm 2 anos, as professoras, para implementar 52 e conseguir se aposentar por essa. E os professores têm 2 anos antes da mudança da elevação da regra para 57 anos. Mas não basta tudo isso, companheiros. Não basta ela ter 51, 25, 20 no serviço público e 5 no cargo. Nada disso vale se ela não tiver os pontos. E qual é o ponto, qual é a pontuação necessária para a professora se aposentar? 81 pontos. E para o professor, 91. Agora, bora fazer um exercício aqui matemático, rapidinho, bem fácil. Qual é a idade mínima para a professora se aposentar? Com essa regra dos pontos? 51. É a regra que vai pegar a marca. 51. Qual é o tempo de contribuição? 25. Soma 51, 25 dá quanto? E qual é a pontuação mínima necessária? 81 pontos. Ou seja, não necessariamente. Isso. Não necessariamente. O que acontece? Ela vai ter 51, 25, 20 no serviço público, 5 no cargo, mas não tem 81 pontos. Então ela teria que ter mais ou menos assim, 53, 27, 53, 27 não, 53, 28, que daria 81, 52, 29, 54, 27, 55, 26, para bater 81, e isso ela tem 2 anos, entre 2020 e 2021, antes da elevação da regra, para 57 para ele e 52 para ela bater 81 pontos. Lembrando que também em 2022, além de aumento de um ponto, de um ano na idade mínima, a pontuação vai aumentar, vai para 82 e 92. E aí vai subindo paulatinamente, a partir de 2022, vai subindo 1 ponto por ano até atingir 100 pontos. Então, essa é a primeira regra de transição. É importante, companheiros, vocês fazerem uma análise detalhada, quem está na fase de aposentadoria, sentar com a gente em algum momento do atendimento aqui no Baitetuba, que a gente faz atendimento lá em Belém, para a gente analisar os cenários de quando você vai atingir a pontuação, qual é a forma de cálculo de benefício que melhor e assegura. É trabalhar com a ideia de fazer um planejamento previdenciário, que agora é isso que vai determinar, vai ser determinante na nossa vida. Saber quando você vai atingir. E tem um detalhe, a Marta vai se beneficiar por essa mesma regra, beneficiar entre aspas, por essa mesma regra.
O GESO também. Só que, como eu disse, o GESO, por ele ter entrado antes de 31 de dezembro de 2003, tem direito à integral. A Marta vai fazer um cálculo com base naquele cálculo mais danoso que eu expliquei para vocês ainda há pouco. Então você vai ter duas situações discrepantes. O GESO com integral e a Marta com uma média, com salário, portanto, reduzido. Só, GESO, que dentro da integral que tu tens direito, existe uma mitigação nessa integralidade. E no nosso estado do Pará, essa mitigação ela assume a forma das aulas suplementares, companheiros. A reforma da Previdência do Helder, assim como a do Bolsonaro, mas a do Bolsonaro não se aplicou para os servidores estaduais, apenas para os federais, no primeiro momento, ela tem um tema muito complexo, que ele diz que as vantagens salariais, ou a parcela salarial, melhor, decorrente de variação de jornada de trabalho, ela não será incorporada de forma integral ou automática na aposentadoria do servidor, mas sim será feita uma média dos últimos ao tempo que você trabalhou com aquela carga horária. Então, por exemplo, vocês sabem que antes de 2015, todos os trabalhadores em educação, professores da rede estadual, podiam cumprir jornadas extrapolação de carga horária com limites de até, vamos lá, 280 de regência de classe. Com a lei da jornada, a 8030 de 2014, esse limite caiu para 220, sendo que muitos sequer estão no limite, estão abaixo. Então, o que vai acontecer? Na hora de calcular a aposentadoria, hoje tu está com 220, mas ele vai fazer uma média de tudo que tu ganhou ao longo da tua vida, de carga horária, extrapolação, redução, majoração, e ali ele vai te aposentar com aquilo. Tu não vai te aposentar com aquela carga horária integral que tu está trabalhando no último contra-cheque. E isso, eu digo, deixa um detalhe, isso aqui está positivado agora na reforma da Previdência, mas isso aqui não é novidade no aspecto jurídico nosso, no nosso ordenamento jurídico. O Tribunal de Contas do Estado, desde 2016, já está aplicando fatores redutores para a incorporação da aula suplementar dos professores da rede estadual, que estão se aposentando. Os professores não estão mais se aposentando necessariamente com 200 horas, e sim com fatores redutores, com uma média do que eles trabalharam com a carga horária, em termos de valor. Então, está cheio de pegadinhas isso aí. Essa reforma da Previdência ela veio para trazer alguns elementos bem perversos para o trabalhador. Aí, só um instantinho, só para finalizar aqui, colega. Só que o GESO, olha aí, GESO, para tu te aposentar integral, isso é condição fundamental. Mas para tu ter o direito à integralidade, além desse golpezinho nas aulas, possível golpe nas aulas suplementares, tu só vais poder atingir o direito à integral quando tu tiveres 60 anos de idade. E as professoras, que não a Marta, obviamente, porque essa regra não se aplica a ela, aos 57. Então, olha só, recapitulando, professoras, idade mínima, regra dos pontos, 51, 25, 20 no serviço público, 5 no cargo, 81 pontos, bateu os 5 pontos, esses 5 itens, ela só vai ter direito à integral com 57. Ela bateu todos, mas ainda não assegura a integralidade. Se ela disser, não, eu não quero chegar no 57, eu não aguento mais, eu quero sair, ela vai cair na mesma regra da Marta. O professor, 56, 25, 20 no serviço público, 5 no cargo, 91 pontos, bateu todos os 5 itens, mas não tem 60 de idade. Não vai ser beneficiado pela integral, vai ser a média. Mas pode pedir? Pedir o quê? Pode. Bateu os 5, está apto. Professoras, olha aí a professora sendo mais uma vez prejudicada. Qual era a regra anterior? 50 a 25. Professora,
pela regra do pedágio, 52,25. O professor manteve 55,30, mas a professora saiu de 50 para 52,25. Tempo de serviço público, 20 anos, 5 no cargo. Agora, bora ver o tal do pedágio. Como é que vai funcionar, pessoal? Seguinte, qual é a data que eu coloquei para vocês que tem que ser o norte agora, a partir de agora, na vida de cada um de vocês? 27 de dezembro de 2019, né? Anotem. Em 27 de dezembro de 2019, qual era o tempo de serviço de vocês? Olha, em 27 de dezembro eu tinha 20 anos de serviço público, de tempo de serviço na carreira do magistério. Quanto faltava, olha como é que calcula o pedágio, quanto faltava para eu completar 25 anos em 27 de dezembro de 2019? 5 anos. Então, o teu pedágio vai ser esse tempo multiplicado por 100%. O pedágio ele é de 100%. Ou seja, são 5 mais 5, 100% de 5, 5. Ou seja, mais 10 anos. Faltariam 5 anos para te aposentar pela regra anterior. Só que tu vais ter que pagar o pedágio, ou seja, tu vai completar o tempo previsto na regra anterior e mais o dobro desse tempo que tu vais ter que pagar. Portanto, tu vai ter que trabalhar até os 30, no caso desse exemplo. Se fosse uma pessoa que faltava 1 ano para se aposentar, ela tinha 24, faltava 1, portanto 100% de 1 mais 1, 2. Então ela vai atingir 25 e vai trabalhar mais 1 ano, portanto até os 26. A regra do pedágio ela é bem mais interessante para quem está bem na porta, tá bom? Quem está na ilharga, como vocês falam aqui em Abaeté. Mas aí leva em consideração a idade também, tudo também? Idade para a professora 52, 25 de magistério, 20 no serviço público, 5 no cargo, mais pedágio. Portanto, são 5 itens, na verdade. E qual é a forma de cálculo desse benefício? Quem entrou até 31 de dezembro de 2003, integral. Quem entrou a partir de 31 de dezembro de 2003, que é o caso da companheira Marta, ainda não foi definida a forma de cálculo desse benefício. Porque são pessoas que ainda não têm o tempo de contribuição para se aposentar. Quem entrou, a Marta entrou em 2005. A Marta tem 15 anos de contribuição no Estado. Portanto, ela está longe ainda de se aposentar. Então, eles ainda não criaram uma regra para aposentadoria, mas não se espantem que não vem coisa boa aí pela frente. Tá? Abono de permanência. Importante. Vocês sabem o que é o abono de permanência? Abono de permanência, pessoal, isso vale também para o pessoal da rede municipal, que tem regime próprio de previdência. Você completa os requisitos para se aposentar, todos, e opta por continuar trabalhando. Na rede estadual tem muita gente que já completou idade, tempo de contribuição e quer estar trabalhando. O próprio Cosmo Cabral, cadê o Cosmo? Saiu. O Cosmo já foi, já voltou de novo, né, para a rede estadual. Já deve estar no abono de permanência, provavelmente. Então, pessoal, todo mundo que bateu os requisitos na legislação anterior ou que já implementou direitos ou vier implementar na legislação atual, tem o direito de não mais descontar para a Previdência Social, a sua contribuição previdenciária. Aquele dinheiro que é descontado, aqueles 11 que a partir do contra-cheque de março, atenção, vai para 14%, ele volta revertido como vantagem para o teu contra-cheque, nos teus vencimentos. Isso é um abono de permanência, até o momento em que tu dá entrada na tua aposentadoria, ou que tu te aposentas. Então, muitas pessoas têm esse direito e nem sabem. E quem sabe, a SEDUC protocola, a pessoa protocola o requerimento na SEDUC, e a SEDUC nega, porque ela entende equivocadamente ou maliciosamente que só quem tem direito ao abono de permanência é aquele camarada ou aquela camarada que se aposenta pela regra geral.
do homem e da mulher, que é para a mulher 55-30, para o homem 60-35. O professor, a professora que tem 5 anos de redução na idade no tempo de contribuição, ele não aplica esse redutor. Ele joga tanto professores quanto professoras para a regra geral de aposentadoria, o que é um erro. A legislação do Estado do Pará prevê expressamente o abono de permanência para professor e professora. Só que o que o seu Helder Barbalho fez na reforma da Previdência? Revogou esse dispositivo que garantia abono de permanência para professor e professora aos 50-25, 55-30. Simplesmente isso, retirou esse direito para professores. E ninguém fala nada sobre isso. Isso está aqui na reforma, foi aprovada. A reforma, ela foi um contexto de 4 legislações aprovadas. E uma delas é a lei complementar que institui o regime de previdência complementar aqui no Pará. Muitas das pessoas agora já não vão ter direito a se aposentar com valores acima do teto do regime geral de previdência, com a legislação complementar, com a previdência complementar que foi agora instituída no Pará. Enfim, são N situações que a gente demandaria acho que uma manhã inteira para falar, a gente não tem tempo para isso, Didi, obviamente, que é um espaço que vai ter muito assunto para tratar, mas quem sabe em outro momento a gente amplia esse debate para discutir só a previdência social. Então, eu finalizo essa parte de previdência dizendo que o governador incluiu um dispositivo na reforma da Previdência tratando do fim do abono de permanência para professores e outro para os que preservarem direitos, garantindo que ele será no máximo equivalente ao valor do salário da contribuição previdenciária. Portanto, hoje, se tu desconta para a Previdência do Estado R$1.000 no teu contra-cheque, agora ele criou um dispositivo que diz que o abono de permanência vai ser no máximo o valor de R$1.000, abrindo um grande campo para reduzir o valor do abono de permanência também, que hoje ele é integral. Hoje não, era integral. Alguns casos ainda estão mantidos. Tá bom? Me permito, Didi, fazer só 2 pontos de explanação aqui, até porque é interesse de vocês, são demandas fora a questão da Previdência. Vem até no encontro, Jéssica, do que tu me questionou ainda agora, quando tu perguntava, mas eu fui temporário de 93, entrei no concurso depois. Pessoal, o servidor da rede estadual, que foi temporário no estado do Pará, e emendou o vínculo efetivo, ou não, mas foi temporário, tem o direito de contar esse período em que ele foi temporário para efeito do adicional de tempo de serviço. Eu já coloquei isso em Assembleia do Estado. Não sei se eu já tratei disso aqui em Abaetetuba especificamente. O GESO, por exemplo, ele tem 10 anos de temporário, não é isso ou não? 14. 14, ele tem quantos triênios aí? Tem 4, né? 4 completos. O GESO tem direito a 4 triênios. 4 triênios são, a 5% é 20%. Então, o GESO tem direito a mais 20% no adicional de tempo de serviço. Isso é muita coisa. O adicional de tempo de serviço, ele incide em cima da remuneração, não é do vencimento base. Portanto, tudo que o GESO ganha no contra-cheque, o adicional incide em cima. Então, tu tens um valor enorme a receber. As cifras que a gente calcula é coisa acima de R$100.000. Já considerando juros e correção. Tem servidor que bate R$100.000 sem juros e correção monetária, de retroativo dos últimos 5 anos que eu tenho direito a receber, mas o Estado não reconhece, para variar. Você tem que ir para onde? Para a Justiça. A Justiça está dando ganho de causa, inclusive em várias ações do Sintep. Então é importante que vocês que foram temporários da rede estadual e hoje são efetivos e o ATS não leva em consideração esse período temporário, entrem com requerimento na SEDUC. Cadê o Abidinaldo? Está aí? O Abidinaldo já entrou com dele, já foi indeferido e agora a gente vai para a Justiça rever todo esse percentual, inclusive os retroativos dos últimos 5 anos, tá? Da mesma forma, companheiros e companheiras de DIC que já completaram requisitos para aposentadoria nas regras anteriores, talvez vocês conheçam alguns, e que estão trabalhando, têm direito, olha aí o professor Luiz, tem direito a não mais descontar para a Previdência Social. Aquela contribuição, ela vem como abono no teu salário, que é o abono de permanência. Tem que entrar com o requerimento na SEDUC
porque isso vai ter que ser judicializado. Tem retroativos aí enormes para vocês receberem. Temos a questão aqui, atinge basicamente, algum de vocês é professor de nível médio? Antigo AD1, AD2? Algum de vocês tem parentes que são aposentados ou pensionistas do Estado? Professores antigos, professores, mãe, pai, tio, avô, avó? Pois é. Eu não sei se vocês sabem. Essas professoras de nível médio, professores de nível médio, aposentados e pensionistas, professores de nível médio, têm direito ao reajuste do piso salarial e pagamento de retroativos. Mas eu sou nível superior, eu tenho direito? Obviamente que tem. Só que tem um detalhe, companheiros. Existe o debate, a gente está travando na justiça, inclusive com ganho de causa de ações. Por que só o professor nível médio, a priori? O nível médio, ele não recebe a gratificação de nível superior no contra-cheque, não é isso? Alguns recebem a progressiva, que é de 50%, mas não recebe com aquela nomenclatura nível superior de 80%, que é o que a maioria aqui recebe. Essa gratificação, o recebimento dessa gratificação, ela está sendo discutida lá no Supremo Tribunal Federal, vocês sabem disso. A ministra Carmen Lúcia, depois o ministro Dias Toffoli deram uma decisão suspendendo as ações do sindicato que se discutia essa questão do piso salarial. Lá a discussão está em torno se a gratificação de escolaridade de 80% soma-se ao vencimento base para efeito de pagamento de piso salarial. Enquanto o Supremo não decidir se isso procede ou não, está suspenso as decisões do tribunal, por isso que ainda não foi pago o piso salarial em decorrência das questões judiciais. Só que o professor de nível médio, o aposentado e o pensionista de nível médio não recebem essa gratificação, então essa discussão não se aplica a eles. Se for para a justiça, vocês têm direito a incorporar esse percentual do reajuste do piso. Em média, dependendo da quantidade, do tempo de serviço, etc., dá de uma diferença de R$2.000 até R$2.500 por mês de incremento salarial no contra-cheque do servidor. E no IGPREV, pessoal, a matéria está tão assim tranquila que no IGPREV, o próprio IGPREV, nas defesas dele, judiciais, ele reconhece o direito desse trabalhador, desse professor. Um exemplo, eu entrei com uma ação agora em janeiro. Início de fevereiro eu já tinha sentença do juiz com concordância do IGPREV, já para entrar com a fase de execução para a pessoa receber em 6 meses, aproximadamente, ou no máximo em 8, a pessoa recebe o retroativo, que são retroativos, consideráveis. Então, quem tem parentes que estão na condição de professor nível médio, aposentados, principalmente aposentados, da ativa também, tá? Mas os aposentados que recebem pelo IGPREV têm que procurar o judiciário, porque está saindo e está sendo favorável o posicionamento da justiça. O próprio IGPREV reconhece, viu, Didi? Então, é isso, companheiros. A gente está aqui à disposição para qualquer dúvida, se tiver algum questionamento. Se não, a gente passa a palavra para os companheiros aqui que vão conduzir a Assembleia. Obrigado.